Olá, está começando agora mais um Questão de Opinião, podcast de opinião, de ideias, de política, do Opinião CE. Estou aqui mais uma vez com o Roberto Moreira, colunista de política aqui, né, o mais informado da política no Ceará, né, e Brasília também, ali está sempre com um olho atento aqui. E a gente está recebendo hoje, Roberto, uma figura importante aqui, que vem falar para a gente aqui de política também, né, de gestão e de educação, que é o deputado Simão Pedro. Né? Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao Questão de Opinião. Eu que agradeço aí a todos vocês, né, que fazem aí a opinião. Realmente a gente só tem aí visto que tem crescido a cada dia esse grupo, né, Opinião, ao Roberto, a todos vocês que fazem. A gente sabe que é um grupo que hoje tem crescido muito e a cada dia cresce. E para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse momento para a gente bater um papo. Maravilha. Roberto, fazer só uma rápida aqui apresentação do convidado, né? O Simão Pedro é deputado estadual, natural de Oroz, né? Vem de uma família de forte tradição política na região e tudo, filho de ex-prefeito, filho da prefeita, e agora foi prefeito também por 2 mandatos, né? Isso, se reelegeu na eleição passada, mas assumiu aí o mandato de deputado estadual, está na Leste e já chegou com um papel importante lá na Assembleia, que é o de presidir a Unipace, né, a Universidade do Parlamento Cearense. Aí, Simão, eu queria passar aqui, fazer sempre a minha tradição já aqui, o Roberto conhece bem, passar a palavra para ele aqui, que o Roberto já chegou com várias questões. Eu acho importante para o nosso público a presença do Simão aqui, porque o Simão representa, o Delano, a volta ao legislativo do representante do município, da região. O poder econômico tem destruído o parlamento. É como se ele fosse um deputado distrital. Então, essa questão toda que hoje no Brasil inteiro se rediscute, que é o representante da comunidade. Então, hoje nós temos deputados na Assembleia que representam o capital, que representam o poder econômico, representam entidades. Isso não é uma representatividade leal à sociedade. E o Simão é essa volta dessa representatividade regional. Ele atua a partir do município de Oroz, um município tradicional no estado do Ceará, que tem o açude mais importante da América do Sul pela sua relevância. Foi o primeiro açude que foi modelar para o Denox, por exemplo, construiu outros 365 açudes no Nordeste brasileiro para fazer os perímetros irrigados. Então, o açude do Oroz, ele é o espelho não só de água muita, né? Que ele durante muitos anos, eu acho quase 50 anos, foi o maior açude da América do Sul, hoje só perde para o Castanhão, né? Isso. E talvez aquele do Rio Grande do Norte, né? O que fizeram recente, né? Aí o Simão, é interessante, ele recebeu agora essa missão da Unipace, da Universidade do Parlamento. E ele fez uma transformação. A universidade estava formando pessoas para dentro ou para servir alguns deputados, e ele agora está usando a universidade para formar para fora. Eu até foi a primeira pergunta para ele, porque ele montou um curso, Delano, para formar pessoas para fazer concurso. Gente pobre, simples, que jamais poderia pagar um cursinho para tentar ser aprovado num concurso. Ele está ofertando isso de graça. Acho que tem gente demais já procurando. E é uma inovação. E parece que esse modelo deu certo. E é uma oportunidade muito interessante, porque você pagar 400, 500, R$1.000 por um cursinho, para as pessoas mais simples, é muito dinheiro. E ele está com esses projetos inovadores aí na universidade. Vamos conhecer um pouco, pelo menos eu queria abordar esse assunto, e também essa questão regional. Então, deputado, eu iniciaria com o senhor perguntando, esse propósito de montar esses cursinhos para determinados concursos, eles são específicos ou eles vão ser abrangentes, formando pessoas para todos os concursos?
Bem, Roberto, como você bem falou aí, a nossa missão, a minha missão nesse momento é dar um upgrade, né? A Unipasse, ela já vem aí há quase 2 décadas, né, formando principalmente pessoas da Assembleia, né, os servidores da Assembleia, iniciou-se com esse projeto, mas a gente vem ampliando para a sociedade. E, assim, ela já fez um trabalho já muito grande e continua e vai continuar fazendo internamente, mas a gente está abrindo esse leque para levar a Escola Superior do Parlamento Cearense, fazendo parcerias com os municípios, formalizando uma escola em cada município, né, em cada Câmara, a Escola Legislativa Municipal. Com isso a gente leva os cursos e formata, a gente já tem um cardápio, já tem um portfólio intenso de uma grade que a gente pode levar, mas também a gente formata de acordo com a região. Então, se chega uma demanda de um curso na área da saúde, a gente formata e leva lá. Se é na área da educação, a gente leva lá. Se é na área, enfim, em todas as áreas a gente tem formatado isso e ampliado a cada dia. Então, é importante ressaltar isso. E a gente fazendo também essa parte do cursinho, né? O curso preparatório para o concurso público. Nesse primeiro formato foi voltado para a Polícia Militar. Nós temos aí um concurso que será agora em julho, dia 13 de julho, a prova para a Polícia Militar, e nós elaboramos aí a primeira turma e bombou rápido. Em um dia, praticamente, a gente superlotou a plataforma de pessoas interessadas. Então, por aí você vê também a demanda, que é muito grande, pessoas que querem, né, se capacitar para conseguir lograr êxito, mas também a gente sabe que cursinhos privados são muito caros. E as pessoas que não têm renda, que é o objetivo desse projeto, a Prova Mais, a Leste, que é o nome desse projeto, ele vem realmente trazendo isso, trazendo as pessoas que menos têm, gerando oportunidade. Já tem lá critérios que cabem dessa forma. E já vamos lançar, inclusive, esta semana, o novo edital para o do Bombeiros. Nós temos aí, no mês de agosto, o concurso dos bombeiros. Então, nós já vamos formar novas turmas, ou 1 ou 2 turmas, de acordo com a demanda. No primeiro foi uma turma, porque era o primeiro modelo. Agora a gente já vai ter a condição de ampliar esse leque e abrir para o estado todo, né? O primeiro foi praticamente na região metropolitana. Esse concurso dos bombeiros já vai para o estado todo. Então, daí a gente vai sempre que tiver, tem vários concursos aí em andamento, né? Alguns já lançados editais e outros aí no decorrer do segundo semestre, e a gente vai ficar atento a isso para que a gente possa gerar oportunidade. Fazer com que essas pessoas, como eu recebi lá, pessoas que a lágrima saindo dos olhos, porque teve a chance de poder ter a esperança de passar no concurso público, que é muito importante, né? Um concurso público não é todos os dias que você consegue. Então, você ter uma opção de professores, de doutores, mestres, pessoas que fazem concursos de renome, estando lá gratuitamente para a população. Você falou, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei curioso essa ideia de expansão, né, do Aprova Mais a Leste. Você falou que começou meio focado na região metropolitana, assim, mas a gente está falando de cursos presenciais, eles são online, como é que funcionam esses cursos? A maioria dele é de forma EAD, de forma virtual, né? Tem os aulões dia de sábados, que são presenciais, mas durante a semana, de segunda a sexta, ele é de 7 da noite às 10 da noite, né, de forma virtual. Então, praticamente 80% ele é de forma virtual. E os aulões dia de sábado. Então, a gente vai gerar a condição de ampliar cada vez mais essa questão de forma EAD, que aí você consegue ampliar para o estado todo, e as pessoas têm condição de ter. E lembrando, isso é de forma ao vivo. O professor está ao vivo, junto com a turma. Por isso você falou das turmas, né, na verdade. Interagindo. Por isso que tem que ter turmas, né? Para poder ter essa condição de ter a interação dentro da turma, né? Não é aquela coisa do EAD do vídeo gravado, isso é interessante, né? Não, ele é ao vivo, instantâneo. O deputado, só complementando a pergunta do Delano, e quando o senhor regionaliza, quando o senhor leva para fora da região metropolitana,
como é que esses aulões acontecem, como é que vai ser e como é que as pessoas podem participar? O edital, no edital ele já vai estar detalhando, né? Todo passo a passo e tudo que você tem, tanto a documentação exigida, né? Uma delas, você tem que estar inscrito no concurso, no caso dos bombeiros, você tem que estar inscrito no concurso, manda a inscrição, vai ter lá o link, aí você manda a documentação, manda tudo que tem para poder ser selecionado. E também ser baixa renda, né? Você também tem que estar na baixa renda, porque como é um curso gratuito, bancado pela Unipass e a Assembleia Legislativa, né? Então, também tem que ter esse critério. É a inscrição do CAD único ou é algum outro tipo de... Tem o CAD único, enfim, tem todos os critérios para poder comprovar que você realmente está na baixa, na classe de extrema vulnerabilidade. Para alcançar, né? Quem mais precisa mesmo. Né? Exatamente. Esse é o foco, a gente gerar oportunidade. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm ali, a maioria tem a inteligência, mas falta uma mão, uma oportunidade. E isso é que a Unipass está levando. Além de tudo, tem outros programas da Unipass, que a gente está entrando aí agora forte, nesse segundo semestre. Inclusive, convido já você, Roberto. Nós, no dia 2 de julho, lá no auditório da Unipass, auditório João Frederico, nós vamos ter o primeiro seminário estadual das escolas legislativas do Ceará, no qual nós vamos trazer todas as câmaras do estado do Ceará. Nós hoje, as inscrições estão abertas, já temos praticamente quase 500 inscrições, então vai bombar, vai encher. Então todas as escolas legislativas vão estar lá num seminário. Esse seminário nós vamos ter o dia todo. O seminário vai ser dia 2 de julho, aí 8 da manhã é o credenciamento e a acolhida, 9 a solenidade de abertura, 10 o curso de oratória, né, para os gestores e vereadores, presidente de câmaras, e é aberto aos gestores municipais. Aí tem um intervalo para almoço e à tarde a continuação do curso de oratória durante o restante da tarde até as 5 horas da tarde, com o certificado, com tudo. Esse já é o primeiro passo. Em seguida, em agosto, nós já vamos ter uma programação de 14 seminários regionais, que aí são nas 14 regiões de planejamento do Estado. Nós vamos fazer um em cada região de planejamento. Nós vamos começar em agosto já, está previsto o primeiro para ser em Limoeiro do Norte, a região do Vale do Jaguaribe, ali já abrangindo, e em seguida nós vamos ter mensalmente dois encontros, seminários regionais. Aí esses já são mais amplos. Nós estamos formalizando módulos, que aí nós vamos levar módulos da saúde, certo? Módulo da educação, enfim, nós vamos formatar módulo e lá nesse seminário vai ter as palestras, enfim, vamos ter um seminário bastante atrativo a nível regional, de acordo com as demandas da região, para a gente capacitar cada vez mais. Nós precisamos capacitar a classe política, o vereador, seja o prefeito, o gestor, o secretário, o gestor escolar, o diretor de hospital, de unidades básicas de saúde, enfim. Nós precisamos capacitar cada vez mais e também aberto à sociedade civil, para a gente ter essas pessoas capacitadas, né, cada vez mais, porque, assim, quanto mais pessoas capacitadas, mais a gente qualifica o serviço público. Essa é uma meta que a gente tem. Esses cursos são cursos voltados à parte de gestão, é isso? Gestão pública? Também, gestão. A certificação desses cursos em nível superior, técnico, tem diploma? Tem sim. Para os estudantes? Tem diploma, tem certificação da Unipass. Bom, agora, deputado, vamos começar uma etapa agora nova, né, na nossa conversa. O senhor fez uma campanha recente que fez muito sucesso na área do turismo e na área do conhecimento para a população cearense e nordestina em cima do açude do Oroz, da sangria dele. Eu não sei se ainda está sangrando. Tá. Tá, né? Tá. E o senhor conseguiu botar milhares de pessoas no Oroz para conhecer o açude, a barragem, conhecer lá a estátua do Juscelino Kubitschek, que o açude tem o nome dele. E
E esse trabalho que o senhor fez teve uma repercussão muito grande. O governador foi lá, os deputados, presidente de entidades ligadas ao turismo ou não. Isso resultou, de certa forma, num debate novo, que é você conhecer o Ceará, né? Então, qual o levantamento, qual é a leitura que o senhor faz desse projeto que o senhor executou no Oroz, que sucedeu uma discussão no governo de se levar pessoas para destinos do Ceará que ninguém vai? Inclusive, Roberto, foi muito bom, né, essa questão que a gente realmente fez um trabalho, né, de toda uma equipe, focando realmente em mostrar o potencial que nós temos no nosso Oroz, né? Quando vinha já aquela prévia, vai sangrar, e todo mundo fazendo toda a expectativa, né? E já gerou, né, milhares de pessoas, aí passaram... hoje, inclusive, está fazendo 2 meses que o Oroz está sangrando. Então, ele vai ainda alguns dias, porque ele está com a lâmina de aproximadamente 8 centímetros. Ele chegou até 16, 18 aproximadamente. Então, ele vem baixando aos poucos, sem chuva, mas mesmo assim, como ele é muito extenso, né, são 2 bi de metros cúbicos, então ele demora aí a sair toda a sua água, o seu volume. Então, ele está há 2 meses, vai passar aí para 2 meses e meio no mínimo, de sangria do Oroz, e isso atraiu milhares de pessoas. Inclusive, como você disse, a gente gerou essa expectativa e também levou as maiores autoridades do Estado, como o governador, né, Elmano, levei o secretário de Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, o presidente da Assembleia, Romeu, vários deputados federais, estaduais que passaram por lá, tiveram presentes, também prestigiando esse momento, e a gente conseguiu mostrar, não só para o Ceará, o potencial que a gente tem no interior do Estado, né? Isso é um alerta também que eu, conversando com o governador, com o secretário de Turismo do Estado, o Eduardo, que a gente precisa massificar ainda mais essa distribuição do turista dentro do nosso Estado, para ver as belezas que tem no Oroz, ver as belezas que tem no Icol, o patrimônio histórico que tem, enfim, em várias outras regiões que nós temos. Cada região tem sua particularidade, né, turística, mas que precisa ser explorado. Para a gente fazer com que essa cadeia econômica, você sabe que uma das maiores cadeias econômicas é o turismo, né? Então ele gira muito recurso e de imediato, porque o turista ele vai com recurso, ele não sai da sua casa para passear se ele não tiver ali um realzinho no bolso, né? E o turismo ele realmente fomenta a economia, é muito forte, gera muito emprego, e é isso que a gente tem aproveitado bastante no nosso Oroz, e também sugestão para o resto do interior do estado, a nível de estado. Essa é uma proposta interessante, porque a gente tem historicamente o Ceará tem um turismo muito associado às praias, né? E aí ao litoral. Você tem outras regiões, você falou das belezas também dos sabores, né? Eu fui no o governo do Ceará executou um projeto, Delano, viu, deputado? Chamado Novos Destinos. Esse projeto fez nascer o Preá, né? a Tatajuba, lá a lagoa, como chama, a praia do Fortim, o Canto Verde, lá perto de Trairi, Madalena. Mundaú, né? Mundaú? Lá tem Flecheiras. Flecheiras, e tem... Não, vizinho a Flecheira, Grajaú, algo assim. E também no momento, né, hoje, que é lá em Madalena, eu acho. Madalena não, é a terra do ex-deputado Roberto Mesquita, né? Que é vizinho ao Trairi. E eu observo que essa movimentação que fez nascer esses destinos também, de certa forma, fez nascer o turismo maior ainda em São Benedito, né? Na Serra Viçosa, o movimento de Guaramiranga, em várias serras. E agora o senhor fez uma descoberta interessante, que é você conhecer as grandes barragens do Ceará. Nesse sentido, deputado, eu queria saber do senhor
se existe alguma possibilidade de parceria para que nasça um projeto justamente para a visitação a essas grandes barragens que são hoje fundamentais para o abastecimento de água dos munícipes em todo o estado do Ceará, a partir da transferência de bacias, né? Esse projeto audacioso do governo do Ceará, que é o canal de integração de bacias e essa questão da transposição de São Francisco. O senhor acha que pode surgir algum projeto inovador nessa área? Sim, com certeza. Inclusive tem, porque tem um potencial muito grande, a gente tem que atrair. A água é atração já, né? Porque a água realmente é uma das grandes riquezas. Aliás, eu posso lhe dizer que é a maior riqueza que a gente tem, né? É a água, porque tem muitos países por aí que a escassez é muito grande de água. Então a gente tendo aqui na nossa região atrai, porque o calor do nosso Ceará já é muito grande, né? Nós temos um clima quente. Então você está próximo da água, você já consegue ter uma hidratação melhor, um atrativo melhor. É isso que a gente tem visto lá no Oroz e é uma sugestão, uma rota, né, uma nova rota turística que faça esse trecho de barragens, enfim, de descobrir novos destinos. Porque o Ceará, como você disse, já teve muitos destinos descobertos, mas ele muito na área litorânea, né? Então a gente tem que interiorizar para fazer com que não só venha para o litoral, mas também que faça com que o turista ele vá até o interior, ele tenha um circuito, uma rota turística que ele possa conhecer, né, melhor. Como você vai a Minas Gerais, você vai a Minas, você vai conhecer ali vários interiores de Minas, né, serras, enfim, fazendas e tudo mais. Então fazer com que realmente a gente possa interiorizar essa rota turística aqui do nosso estado. Eu tenho um leitor assíduo, né, que me cobra muita coisa, ele diz, Roberto, ele mandou uma mensagem, né, Roberto, por que os prefeitos, os governadores estão com essa política agora a partir do Recife, de mandar estudantes para intercâmbio nos outros países, enfim. E por que não o estudante conhecer a sua terra, a sua origem, né? Os lugares assim marcantes da história do Nordeste, da história do Ceará? E o senhor acha isso razoável, doutor? Eu acho que sim, a gente tem que realmente conhecer. A população tem que conhecer primeiro a sua casa, como diz a história. É interessante. Não é interessante, eu sei que é muito bacana a gente conhecer fora, outros países e tal, até porque gera novidade, você consegue despertar novos horizontes, inclusive em planejamento, enfim, e pegar o que está funcionando e trazer para cá. Mas a gente precisa conhecer. Uma das coisas que eu fiz em Oroz, quando eu fui prefeito, Roberto, é porque eu chegava numa escola... É bom a gente só lembrar o nosso público, o senhor foi eleito três vezes prefeito de Oroz. Né? Exatamente, foi eleito 3 vezes de prefeito de Oroz e a minha mãe hoje aqui é prefeita lá, está como prefeita, né? Mas, enfim, quando eu era prefeito, eu notei uma carência na questão das crianças na escola conhecer a história do município. Certo? Oroz tem uma história muito bonita. A barragem, que é praticamente da idade da cidade, bem parecido, e Oroz passou a ser conhecida mesmo através da barragem do Açude de Oroz, né? Então, foi feito pelo Juscelino Kubitschek, um dos grandes visionários presidentes que nós tivemos, né? Fez muita coisa no Brasil, inclusive Brasília, que é algo bem à frente daquele tempo, né? Se hoje ainda é à frente, imagine naquele tempo, há 60 e tantos anos atrás. Então, a barragem do Oroz, ela foi construída, teve uma história, teve um arrombamento, foi refeito novamente, um tempo recorde, menos de um ano, aparelho novamente. Então, tem toda uma história. Foi um barramento de um rio muito importante, um dos rios mais extensos, inclusive do mundo, né, que é o Rio Jaguaribe, tem uma extensão grande e passa por várias regiões do estado do Ceará, porque ele nasce lá vai nos de uma Inhamuns, ponta a outra do mapa, né? Aí vem desaguar aqui no Aracati, então ele sai da divisa praticamente com o Piauí, lá em cima, nos Inhamuns, e vem atravessando parte do estado, passa ali numa parte do Cariri, desce pelo centro-sul e vem desaguar aqui no litoral, no Aracati. Então realmente muito interessante e saber da história, de como foi a história de Oroz. Então o que é que eu fiz? Incentivei a própria Secretaria de Educação a elaborar um livro, que foram feitos em 3 edições, que aí virá uma matéria em sala de aula, a história do Oroz. Hoje vários municípios que estão replicando isso.
Mas a história do Oroz hoje os alunos têm no 7º ano, no 8º e no 9º, certo? A parte geográfica, a parte da história política, a parte econômica. Então, cada edição tem uma parte voltada a isso. Então, você tem que conhecer, como a gente vem falando aí, você tem que conhecer também primeiro o Ceará, o Nordeste. É interessante para a gente poder saber o que é que a gente tem de potencial que pode ser elevado. Nós temos um potencial muito grande, né? Nós temos como investir ainda muito para gerar a economia mais acesa ainda do que ela já é. O senhor tem falado dessa questão, por exemplo, da chamada atenção do turismo, né? Assim, que outras frentes você acha que são importantes para uma região, por exemplo, como Oroz, ter um desenvolvimento mais pungente, assim? A gente precisa lá no Oroz, por exemplo, eu venho batalhando desde quando eu fui prefeito, para a gente revitalizar e modernizar a Orla do Açude. Certo? Eu fiz um projeto bacana, um projeto de 7 etapas, um projeto magnífico. Inclusive, na época, consegui botar 50% desse recurso, através do deputado Domingos Neto, quando relator do orçamento, e a gente conseguiu alocar esse recurso, mas devido à dificuldade com o Denox, na época, a gente não teve que devolver esse recurso e não conseguimos executar, por conta que era na área federal do Denox, e o Denox não dava o domínio. Então, isso é um dos percalços que a gente precisa resolver. A gente precisa modernizar. Para a gente modernizar esses equipamentos... Modernizar o Denox, né? Porque Também, o Denox é uma né? sucata velha, Isso... né? Que tem uma importância imensa, mas não reconhece a sua própria importância. Atrapalha mais do que ajuda. Ele não preserva o seu próprio patrimônio. Exatamente. Né? Isso é verdade. É só Yaxadá, o Oroz. Oroz, hoje ela está com a reforma na barragem, mas depois de uma luta, eu comecei isso em 2013. Não, mas eu digo a urbanização, mas melhorar. A urbanização não tem. E ela não deixou a gente fazer, na verdade foi essa. Não deixou o município, através de recursos da União. Os governadores do Nordeste não querem mais saber do Denox por causa desses problemas. É uma sucata velha, é uma coisa enferrujada. Os dirigentes não são visionários, pessoas que têm perspectiva de crescimento do Denox. São todas pessoas que vivem ali de emendazinha, de coisas bobas. Não tem. Dentro Os perímetros irrigados não funcionam. Não funcionam mais. É uma tristeza. Então, há uma crítica geral. O governador Elmano, por exemplo, é um crítico, né? Tem feito críticas, observações. Inclusive, boa parte das áreas onde tem terra do Denox está bloqueando o crescimento. Né? Porque as terras não têm... as pessoas adquirem as terras, muita gente já ou já são poceiros de muito tempo, ou até compraram em um certo momento, mas que não tem a documentação legal. Então, você não consegue entrar num programa, você não consegue fazer um investimento a nível de banco de fomento, por exemplo, porque precisa de ter um documento da terra. Então, isso também eu tenho feito nessa luta. Já fui várias vezes, fiz audiência pública aqui na Assembleia, fiz no Congresso Nacional, a gente tem batalhado muito para desenvolver isso. O Denox pegar aqui o que ele não tem necessidade mais, por exemplo, pega um perímetro irrigado desse. Vamos no Icó, por exemplo. O Icó tem um perímetro grande. O Tauá também tem Morada Nova também tem enfim, vários municípios. Então são terras já que não servem para o Denox, mas que servem para crescimento daquela localidade, daquela região. Então ele tem que desapegar daquilo e realmente dar seguimento, documentar. Ou vai vender, ou vai doar, ou vai fazer o quê? Mas tem que desapegar para que o município cresça. Senão você não consegue levar o investimento. Eu posso citar um exemplo aqui para o senhor, deputado. A prefeita de Crateús, eleita, tomou posse há 5 meses, 6, a Janaína Farias, ela tem uma luta dela que é o Açude Fronteiras. A obra está parada, tem 300 milhões de reais liberados. A obra está parada por causa do Denox, porque ele não resolve a questão dos moradores, que tem que ser retirado, a casa. E o Denox não anda. Verdade. Isso é um exemplo, né, da gestão do Denox, que é uma coisa a ser resolvida. Na rua Carlos Vasconcelos, tinha a residência do diretor do Denox. Fica entre a Avenida Antônio Salles e a Padre Valdivina, aqui em Fortaleza. A casa está fechada há 30 anos. O Denox gasta por mês pagando vigilância 24 horas para proteger uma casa que está toda desabando. Esse dinheiro seria suficiente para botar um perímetro irrigado para funcionar. Olha só o que é a má gestão do Denox.
E é isso que eu digo, se a casa não é mais funcional para o órgão, então tem que desapegar. Ou vai para leilão, ou vai para doação, ou faz uma cessão para um outro órgão que vá botar um equipamento importante lá, enfim, mas ele tem que desapegar. O Denox tem isso, de não querer desapegar e não investe. Deixa cair a ruína, transformar em ruína, tendo despesa. Virou só cabide de emprego, né? Mais nada. E esse caso você tem um recurso para você fazer uma obra e você não poder fazer o recurso. Todos os governadores do Nordeste se queixam do Denox. Todos, sem exceção. Agora, deputado, pulando um pouco aí, eu queria fazer uma pergunta para o senhor de política. Que o senhor se tornou um político, tem sangue político, né? Era prefeito, virou deputado, e o senhor carrega no coração e na alma, pelos seus discursos, essa defesa intransigente do municipalismo, do deputado que representa a região, porque, ao contrário do que acontece hoje, né? Está muito difícil você manter um deputado de região, as pessoas não entendem. A internet fez um corte aí, um recorte dela. Você tem deputado youtuber, né? O cara não tem compromisso com nada, só com mentira na internet, e se elegem, né? E são vários deles. E isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento político. Nós temos o caso agora de um deputado que foi para a Argentina, tirou férias. Nem estava de férias ainda, tirou férias. Aí a mulher na Câmara também levou a mulher na Câmara. E não acontece nada. Ele diz que é maior do que todos, que ele fica denunciando quem diz ele perseguir. Então, essa coisa desses deputados youtubers, essas pessoas que estão tomando o lugar, e também os ricos, né, que estão tomando os lugares, os assentos no Legislativo, é prejudicial. Isso é uma visão minha, viu, deputado? Não quero que seja do senhor. Mas é diferente o senhor ver do deputado regional como o senhor, que defende o Oroz, município da região lá do senhor, o Centro-Sul todo, o Oroz, ali o centro do estado, e o deputado sem compromisso. Realmente, assim, Roberto, a Assembleia, eu como vim do municipalismo, certo? Sou municipalista, fui gestor do município de pequeno porte no interior, a gente sente as dificuldades. É uma escola, uma das maiores escolas que eu digo, é você ser gestor de um município, né? Porque é uma escola, na política, eu acredito que é a maior escola, certo? Então, vindo aí para o parlamento, com certeza eu trago essa bagagem, é isso que eu tenho replicado lá. E é importante, porque você precisa conhecer a realidade, certo? Da ponta, onde é que sente realmente, onde é que começam os problemas e onde é que, do começo ao fim, o problema é no município. Os municípios é quem atende a questão da saúde, é quem começa todo o processo e faz todo o processo de educação, certo? Inclusive, o Ceará é destaque na educação, todos nós sabemos. Por quê? Pelos municípios. São as escolas municipais que são destaque, certo? No Brasil, as escolas do município. Ensino fundamental. Não são as do Estado, certo? Isso é até para deixar claro. O Estado, sim, faz uma parceria forte com os municípios, mas as escolas que têm um nível de resolutividade, no SPAES, inclusive, que é uma prova que tem, são as escolas municipais. Então, realmente, assim, é onde tudo acontece. É onde é distribuído o remédio, é onde tem a carência do exame, do procedimento, da cirurgia. Então, tudo é lá no município. Então, essa bagagem que eu trago é muito importante para um parlamento, porque como é que você cria leis, como é que você modifica, como é que você dá proposta de lei, de requerimento, se realmente você não conhece. Então, é importante a gente conhecer, e por isso que eu digo que tem alguns deputados que têm destaque nesse sentido, de ter a experiência, porque tem alguns que foram prefeitos ali, como o Romeu, como alguns outros, que têm essa experiência. Então, enriquece o parlamento. Eu sei que isso é que realmente valoriza ali a questão da gente poder discutir um projeto, discutir algo que seja melhor para a população, que traga realmente um benefício para a população, inclusive para ajudar o governo do Estado, porque toda lei do governo passa pela Assembleia. Então, se a gente conhece a realidade em loco, a gente pode acrescentar uma emenda, acrescentar algo que possa melhorar naquele projeto do Estado como um todo. Você acha que essa experiência, né, assim, executiva de alguns
alguns deputados têm, ela reflete nesse papel novo que acho que a Assembleia tem assumido cada vez mais, de prestar também serviço, né? Porque eu acho que a Assembleia tem muito isso, né? Está muito próximo do povo, essa história da casa do povo, nesse sentido da prestação, né? A própria Unipar é um exemplo disso. E isso a gente tem que realmente prestar o serviço, porque a finalidade é essa, não é só legislar não, você tem que também estar junto do povo para ouvir. Para você legislar, primeiro, você precisa ouvir o povo, porque a demanda ela surge do povo. Então, a dor, como diz a história, a dor está na população, né? A dor de quem está sofrendo, quem não tem saúde, de quem não tem acesso, enfim, a qual que seja o programa social ou a vulnerabilidade social que a gente tem ainda é muito grande, apesar de já ter muitos programas que ameniza, mas a gente ainda tem um desequilíbrio socioeconômico muito grande, principalmente no nosso Nordeste, né? Então a gente precisa cada vez mais trabalhar esse equilíbrio, tá? E ouvindo as pessoas, levando a Assembleia, fazendo com a Assembleia do projeto itinerante, que já tem na Assembleia, vai voltar agora, o presidente Romeu vai começar a levar as assembleias itinerantes novamente para as regiões do estado do Ceará. Isso é muito importante. Seminários, como a gente vai levar da Unipar, isso tudo é para poder estar perto do povo, ouvir e poder legislar de acordo com a necessidade. Me parece que o primeiro município será Morada Nova, alguma coisa assim. Eu ouvi ele falar sobre isso. Parece que o primeiro vai ser Morada Nova. É importante, porque é uma região realmente que tem muitos municípios em voltas, que são municípios importantes do estado e que tem popularidade grande, né? A população grande, como Morada Nova, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, enfim, vai para Jaguaribe ali, já vai se aproximando ali do Icó, Oroz, e também Russas, que é um município bastante importante. Então ali já pega uma boa parte do nosso Ceará, né? Ô, deputado, o presidente do PSD, Domingos Filho, sentou nessa cadeira que o senhor está aí essa semana e disse que não vai se meter na sucessão estadual antes de 2026. Ele disse que tudo tem seu tempo, não é isso? 2026 e na hora certa. Não é no dia 1º não, Roberto, viu? O senhor concorda com ele? O senhor acha que foi precipitado esse processo aí de pré-campanha? O senhor faz alguma observação nesse sentido? Ou o senhor acha que esse debate eleitoral está na hora mesmo de acontecer? Não, eu acho que realmente está precipitado nesse momento, porque assim, a população não está nem aí para saber quem é que vai ser candidato ou não nesse momento. Uma boa parte dela está... A população precisa realmente de um olhar especial em atender as prioridades, as demandas, em trazer serviço. Então não é o momento, eu acho que não é, mas enfim, esse é o meu pensamento. O senhor acha que a pessoa mesmo lá no interior, no sertão, tudo, ele tem que saber o que é que está tendo de benefício para ele. Inclusive, ele não quer saber negócio de se você candidato. Analisar uma pesquisa hoje, a maioria não sabe em quem. 80% em quem vai votar. Movimento. Então, assim, as especulações, elas são em percentuais, hoje, ela é mínima. Então, a maioria não está. Por quê? Porque ela não está ligando para isso, não quer saber disso agora e nem deve. Certo? A gente realmente tem que fazer gestão nesse momento. O governador tem que fazer gestão, tem que fazer com que a máquina gere serviço. Domingos Filho, que é o presidente do nosso partido, um amigo que a gente tem, e eu tenho conversado isso muito com ele, com o Domingos Neto, nas oportunidades que a gente tem disso. Não é hora de realmente se envolver nisso. A campanha é próximo ano, certo? A gente sabe que a campanha já começou nos bastidores, enfim, mas a campanha é no próximo ano, relativamente. Pode ser que quem está disputando hoje não esteja na chapa amanhã e sim, né? Porque muitas águas vão rolar, ainda tem um outro inverno no meio, né? Nós estamos saindo de um, vai vir um outro no meio, então vai passar ainda muita água nos rios do Ceará e do Brasil e do mundo. Então esse cenário pode mudar a nível nacional, hoje é uma coisa, próximo ano é outra, e de lá para cá você sabe que a política, Roberto, você tem uma experiência aí na vida política, acompanhando também, né, cobrindo todo o jornalismo aí também na área política. Então você sabe que o que é uma coisa o que é hoje pode não ser próximo ano, ou vice-versa, né? O que não é hoje pode ser. Aliás, o Domingos disse: você já imaginou que o Elmano surgiu na última hora? Isso. Você imaginou que eu surgi na última hora para ser candidato a vice? Isso. 24 horas antes? Ele recebeu a ligação meia-noite que ele falou. Meia-noite?
Você imagina que o Cid escolheu o Camilo na véspera? Na véspera. Né? Exatamente. Então, ele acha, o Domingos, que é muito precipitado tudo que está aí e ruim para o governo. Ruim. Porque o governo fica exposto. Ele até citou um exemplo, não foi, Delano? O governador vai para o interior entregar uma obra gigantesca, de alto valor social. A imprensa faz uma pergunta para ele sobre a obra e depois faz 30 sobre política, sobre sucessão estadual. Um desrespeito, na opinião dele, não só por parte da imprensa, mas principalmente por parte da classe política, que antecipou um debate desnecessariamente. E o Domingos até acha que todas essas pessoas que já estão se lançando aí, fazendo pré-campanha no interior, vão chegar mortas no fim do ano. Né? O senhor tem essa opinião também? Tenho, eu concordo 100% com a opinião do Domingos, inclusive porque a gente também já tem debatido sobre isso, como eu disse, e concordo 100%. Tem a hora certa, a hora de vestir a camisa da campanha eleitoral, tem na hora certa. Até mesmo porque, por exemplo, Domingos Filho hoje está uma das mais importantes secretarias do Estado do Ceará, Desenvolvimento Econômico. Então, assim, a gente precisa disso. Hoje, o que é que a gente precisa mais? Desenvolver a economia cada vez mais, que o Ceará, inclusive, saiu essa semana, né, que cresceu PIB, mais do que o Brasil, o PIB do nosso Ceará no primeiro trimestre. Então, é importante para a gente saber que a gente deu um salto maior. O Domingos está também liderando e sendo liderado pelo governador Elmano nesse sentido. Então, não tem sentido algum você envolver nesse momento a política, né? Você tem que fazer com que essa coisa aconteça. A política estadual de serviço chegar, aqui no caso, o Domingos, por exemplo, tem um projeto de distribuir a geração de emprego e renda no interior do estado, né? Que é um dos projetos que ele tem dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não concentrar só na região metropolitana em grandes polos, a gente poder distribuir, por exemplo, hoje o estado tem lá na Secretaria de Desenvolvimento quase 50 cartas de intenções de empresa. Então, distribuir isso nas regiões que não teve oportunidade ainda. Isso realmente é importante para a gente poder fazer com que o estado todo entre em sintonia economicamente e tenha esse giro. Porque quanto mais você distribui, mais ele gira dentro do estado todo, né, economicamente. A moeda que a gente precisa disso, gerar emprego. E um outro fator é saúde. A gente sabe que ainda tem uma demanda muito grande de saúde. Então a gente não pode politizar isso nesse momento. Tem que fazer com que o serviço chegue na ponta de saúde, melhorar cada vez mais a infraestrutura do estado, né? Melhorando as rodovias. A gente tem, até vou entrar aqui falando em rodovia, eu não entendo, Roberto, porque é que o Ceará é o pior estado, eu vou dizer assim, é o pior estado em BRs, certo? Do Brasil. Você anda em qualquer outro estado, você não tem BR tão estragada como a gente tem no nosso estado. Você vai de Natal até João Pessoa numa BR duplicada, né? É um tapete. Agora mesmo eu fui essa semana, final de semana, eu fui a Paraíba, certo? Quando você entra na placa, como diz a história, da divisa do estado, é até motivo de fazer até humor, porque assim, é diferente. Ceará é uma BR, a 116, por exemplo, que é uma das mais importantes. Você acha que pode ser porque o PMDB, o MDB é que administra o DENIT? Mas isso não é de agora. Pois mas sempre foi o MDB, né? Mas realmente existe a questão de gestão, que está errado, né? Que tem que se rever isso, seja MDB, seja quem for, certo? Mas tem que rever isso, porque não adianta estar só tapando os buracos que o solo não é refeito. Então, realmente, tem que ser feito um trabalho novo. A base da rodovia é que não presta. Isso é claro. Eu não sou engenheiro, não, mas eu convivo com obra todo dia, viajo e vejo. A base nossa não é boa. Muitas vezes eu vou da Paraíba, vou daqui de Fortaleza, tenho filhos que estudam na Paraíba, aí vou aqui pelo Mossoró, Rio Grande do Norte, passa pela região ali para sair lá na Paraíba. Aí ali no Rio Grande do Norte, as BRs lá são feitas pelo Exército. Aí você vê a qualidade lá. Aí quando você vem para o Ceará, os buracos sendo feitos, parece que é uma borra de café, né? Que ela se desmancha na primeira chuva. Então isso está errado.
Está errado. A gente tem que realmente ter um olhar especial, porque assim, para a economia girar, a gente precisa de estrada boa. Isso. Você E a sabe que BR é importante. é importante. Duas demais. BR, as 3 BR que nós temos aqui mais importantes, que é a 116, que não se fala nisso, tem que acelerar, inclusive, essa duplicação, que ela está andando a passos lentos, duplicação que vai até Chorozinho ali. A questão da 020, as duas que eu ando sempre, 020, que faz acesso ao Piauí, que vai até Brasília, que também é uma vergonha, nunca prestou a BR-020, certo? Aí tem a 222, enfim, tem outras que todas elas são sucateadas, infelizmente. Então a gente tem que realmente ter você esse olhar saindo especial. de Quixadá para o público entender, é muito melhor você vir pela CE 085, 060, que passa por dentro da serra, né? Do que vir pela BR, que é toda esburacada. As pessoas desviam, né? Fora que a gente tem um trânsito horrível, né? Na entrada Os aqui caminhões, né? de Fortaleza, porque é uma pistazinha. A dupla ela é um trecho pequeno. Então, quando você pega ali a duplicada, nesse trecho que a gente tem, Pacajus ali, para cá, já é outra celeridade no processo. Mas naquele trecho ali... Chorozinho é um lixo, né? Os caminhões estacionados na margem da estrada, cheio de buraco, água, lama. É triste de ver carente. aquilo lá. Nossas BR precisam de um olhar especial. E as distâncias se tornam maiores nesse caso, né? Também de escoamentos e oportunidades. O custo. Se um caminhoneiro ele pega seu equipamento lá caríssimo, um conjunto de uma carreta hoje, ele custa aproximadamente 1,5 milhão o equipamento. Aí você vai pegar 1,5 milhão e colocar no buraco, você vai preferir ir para onde? Outro estado. Então aquilo passa até custo a mais. Eu sou empresário do ramo, já possui dezenas de caminhões também, coordenando isso tudo. Então o custo para vir para o Ceará, ele passa a ser mais alto. Cara, você vai fretar um caminhão, uma transportadora para o Ceará, os caras querem cobrar mais. Por quê? Tanto nós já temos uma linha final, uma ponta de linha, nós estamos aqui, apesar de ser um estado muito atrativo, mas nesse quesito, quando você pensa em um caminhoneiro botar nas BR do Ceará, eu vou para Paraíba, vou para o Rio Grande do Norte, vou para o Piauí, enfim, do sul para cá, mas Ceará em último caso. Ou então cobrando um pouco mais, porque ele vai ter pneu estourado, vai perder um pneu de um caminhão, custa aí 4, 5 mil reais, um pneu só. Então o caminhão tem 30 e tantos pneus, uma carreta, então você imagina aí o tamanho do prejuízo que o cara realmente não tira razão. Então a gente precisa, né? Para a economia também melhorar e a gente ter mais atrativo de oferta no transporte e na mercadoria chegar, tem que ter melhoria nas rodovias. Você que entende desse ramo, você tem tabuleiro, Delano, várias oficinas consertando caminhão, quebrados nas estradas do Ceará. Você chega aqui na Messejana, aqui onde tem o macro, né, onde tinha o macro, é cheio de retíficas, consertando caminhões e caminhonetes e tudo quebradas nas estradas. É uma coisa absurda que você não vê em outros estados, como o deputado falou. Né? Na Paraíba, no Rio Grande do Norte. É um tapete. Você não acha um buraco. Você vai entrando no Recife, por exemplo, sai de Maceió a Recife, a estrada é toda de concreto. Base de concreto. Ali é uma estrada. No Ceará, nós só temos um trecho daquela forma, que ele ficou bem feito. Lá na Serra do Araripe. Você já andou lá. Sim. E tem também aqui, deputado, na saída do porto do Mucuripe, em direção a CE 085, acho. Ali, 010. Que até termina aqui na Sabiaguaba. A estrada vai ali pela Praia do Futuro. Sim. É toda de concreto, não tem um buraco. Tem não. E não vai abrir tão cedo. E já tem 30 anos. Não vai abrir tão cedo, porque realmente é uma qualidade. Você tem um produto que realmente tem resistência. Ele é mais caro, mas não é. Certo? Eu digo e provo. Não é mais caro. Por quê? Porque o mais caro é a manutenção. Então é muito mais caro do que você fazer uma BR boa. O anel viário está sendo feito no concreto. Vai ficar maravilhoso ali. Inclusive, assim, mas já faz 10 anos, né? Existe a polêmica. Porque não tem o dinheiro, roubam o dinheiro, a confusão. E inclusive, existe a polêmica assim, devia privatizar, não sei o que e tal. Nem tem quem queira.
assumir, uma empresa que queira assumir uma rodovia aqui. Porque não quer. Primeiro, para você privatizar, eu seria a favor. Vou mentir. Por quê? Você vai numa rodovia privatizada, ela é 100% monitorada, certo? 100% monitorada. Mas aqui não tem nem quem queira. Você vai trazer uma empresa do Sudeste, do Sul, para vir privatizar uma BR aqui? Ele não quer, nem quer. Não quer, porque vai pegar um equipamento sucateado. Eu vou fazer uma última pergunta ao senhor, deputado, sobre o poder legislativo. O Brasil está assistindo hoje uma das maiores crises da história da redemocratização do Brasil, que é um Congresso Nacional enfrentando uma presidência da República, o outro poder, né? O legislativo contra o executivo. Há versões, né? A versão de que os deputados são viciados em querer dinheiro de emenda. Também estão antecipando o processo eleitoral de 2026. Nós estamos falando de Brasília. E isso está espelhando para os estados. Há uma campanha muito dura entre a direita e a esquerda, e no meio tem o pessoal de centro, que tem mais juízo. O senhor acha que essa decisão do Congresso dessa semana em cima de um decreto do presidente que normatizava o IOF, que não é grande coisa, né, em relação ao orçamento de 5 trilhões, o IOF oneraria para os especuladores, né, para as pessoas que aplicam, em torno de 10 bilhões de reais por ano. Mas o desgaste do governo nesse episódio é muito maior, um estrago, do que 10 bilhões de reais, porque é um estrago político junto à opinião pública. O senhor acha que o parlamento está caminhando para absorver nesse processo chama-se de presidencialismo, o Congresso Nacional está absorvendo o poder executivo? Eu acredito que é importante, né, ter esse diálogo, inclusive ter esse confronto. É importante. Essa tensão aí, né? Essa tensão é importante, porque assim, a gente também não pode só dar amém a tudo que vem. Principalmente, Roberto, vou falar aqui a minha opinião também. Sou administrador, e a minha opinião como empresário, que assim, o plano econômico do nosso país, ele está errado. Certo? Quem quiser discordar de mim, a gente tem que aceitar. Mas não vamos crescer enquanto tiver com esse pensamento pequeno de só gerar imposto, certo? Porque quem paga, na verdade, é quem menos tem. Porque quanto mais imposto você gera, mais ele vai ser acoplado na mercadoria. E repassado em todas as mercadorias. O imposto no Brasil em cima do consumo, né? E o imposto no Brasil é muito grande, cara. Muito grande. Se você for olhar tudo que você vai comprar, olhe lá, que hoje sai na nota a quantidade de imposto que a gente paga. Então, assim, é absurdo. Não adianta jogar mais imposto que a população não aguenta. O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito uma remodelagem econômica, no meu ver, de que não adianta só criar projetos sociais, é importante, certo? Mas é importante num certo momento. Não pode ser isso para a vida toda, certo? A injeção econômica, porque o projeto social, o Bolsa, não sei o quê, tal, ele gera sim, é importante. Não estou dizendo que não é importante, só que tem que ter um projeto por trás disso tudo, que ele gere emprego, e não tem, certo? Ele foi, na época, teoricamente, ele foi criado com essa intenção, teoricamente, mas isso não foi a prática. Certo? Nós não temos a prática de dizer, o Bolsa Família, por exemplo. Hoje, aqui, as pessoas não querem trabalhar porque não quer sair do Bolsa Família. Certo? Não quer. Isso é uma realidade que os empresários têm sentido. Então, isso não é bom deixar as pessoas desocupadas. Então, tem que mudar esse formato, continuar, sim, o projeto social, mas também incentivando as empresas a gerar mais emprego. Roberto, você tem aqui sua empresa, você gera aqui 50 empregos. Hipótese, mas você paga X aqui de imposto, beleza, você não paga aquilo ali? Então pronto, não quero que reduza para você não, mas a partir dali você tem um incentivo, quanto mais você gerar emprego, mais você tem um abatimento dali para frente, então que incentive isso a voltar, as pessoas receber um Bolsa Auxílio, alguma coisa, poderia até mudar o nome, o Bolsa Emprego, sei lá, algum desse tipo, para que a gente pudesse fazer com que a economia colocasse pessoas no mercado e não tirar,
da forma que está sendo feita. Isso é a minha opinião, certo? E não é tipo para defender empresário, não. É a questão de defender o povo. O povo precisa de trabalhar. O povo está adoecendo, certo? As pessoas estão doentes psicologicamente, porque se você ficar sem fazer nada, adoece. Certo? Até o rico sem fazer nada adoece. Eu, graças a Deus, eu não fico um dia sem fazer nada. Minhas atividades são de domingo a domingo. Certo? Então, assim, se eu ficar um dia, adoece. Deputado, assim, dando seguimento aí à nossa conversa sobre economia, os Estados Unidos é um país exemplar. A Europa tem países exemplares. Esses países construíram a política econômica e tributária ao nascedouro. São as mesmas condições há séculos. O Brasil é um país diferenciado por falta de ideologia, por falta de cultura, de conhecimento, do analfabetismo, enfim, um Congresso Nacional ridículo. E o senhor acha que chegou a hora do Brasil sentar e fazer uma política tributária? Por exemplo, nos Estados Unidos é quase que universalizado 7% de imposto sobre tudo. Na Europa, você paga 60% em cima de toda a sua receita, tanto da empresa quanto pessoa física, mas você tem tudo de graça. Você tem a escola, tem o transporte, você tem a saúde, a segurança, enfim, tudo de graça. Você fica com 40% da sua renda para você viver, para você comer e para você ter o lazer. E as pessoas vivem muito bem. E no Brasil, não. A cada situação se cria um imposto, se cria uma fantasia para poder tirar das pessoas, para engordar o bolso de alguém. O senhor acha que chegou o momento dessa sentada? Já passou. Né? O momento já passou faz tempo. Certo? A gente tem que retroagir a isso, porque senão a gente vai quebrar. Na verdade, quebra não é só o governo, são as empresas no país. 1 trilhão de juros por ano o Brasil está pagando. Roberto, a taxa de juros do nosso país ela é absurda. Certo? Como é que você passa uma taxa de juros com a Selic já é altíssima, com mais as outras taxas que são inseridas, logicamente as taxas de operações bancárias, enfim, várias coisas. Então você tem uma taxa, no mínimo, de operação hoje, no mínimo, é de 2% a 3%. Certo? Aí você tem uma empresa, as grandes empresas, ela tem uma liquidez aí, em média de 3% a 5%. Se a empresa tiver uma liquidez de 3%, como é que ela vai pegar 3% um juro desse? Está morta, quebra. Então, nós precisamos realmente rever essa questão da taxa de juros, porque senão o país não anda. Os países muito menos favorecidos economicamente do que o nosso, porque o nosso país é rico, o país é muito rico. A gente não tem a dimensão da riqueza que a gente tem no nosso país. É por isso que ele não quebrou ainda. Mas, assim, aí países bem menos favorecidos economicamente do que o nosso, a taxa de juros é metade. Menos da metade do que a gente tem praticado aqui. Então, não tem como crescer. Como é que você vai fazer com que o dinheiro circule? Porque você sabe que para gerar economia, você precisa do recurso financeiro circulando. Você não pode ter ele parado e concentrar para pequenas ali, enfim, ou para grandes. Mas aí precisa a economia para circular, ela precisa do dinheiro girar. A economia ela gira. Quanto mais ela gira, quanto mais dinheiro no mercado, mais ele vai gerar dinheiro. Isso é a prática, não é só a teoria, é a prática. Então a gente precisa realmente rever as taxas de juros, porque senão não aguenta. A empresa que for para juro, para pegar dinheiro a juro hoje, poucas sobrevivem. É isso que tem acontecido. Nós estamos com muita empresa fechando, certo? Está ficando só empresas grandes e entrando muitas em dificuldade por conta disso. Você não consegue agregar valores altos, não tem como. A maioria das empresas hoje trabalha no sistema de lucro real, então o lucro ele é pequeno. Então a gente precisa realmente rever essa taxa de juros para o país andar. Esse é o primeiro ponto. Se não rever, nós não conseguimos. Aí tem exemplos de vários países, Estados Unidos, enfim, vários países que têm aí bem à frente da gente na questão da tarifação dentro do país. Queria agradecer, Roberto, ao deputado Simão Pedro aqui pela participação no Questão de Opinião, já estender aí uma
um convite, né, para ele retornar, inclusive, de repente a gente entrar e fazer um especial sobre essa parte econômica aí, que ele, o homem como empresário, ele mostra os dois lados da moeda, né? E obrigado, deputado, por sua presença. Queria agradecer o Roberto também aqui por participar aqui Prazer, mais uma vez do podcast com a gente. E deixar o agradecimento também porque acompanhou a gente até o momento aqui e tudo, chamar para ver mais sobre esse conteúdo, né, sobre tudo que o deputado falou aqui nas nossas redes sociais, no site, todos os canais do Opinião CE.